Louvado seja o Senhor por esta noite, meus irmãos e irmãs. Estamos juntos novamente na graça do Eterno. Vamos orar inicialmente invocando a presença do Deus excelso. Senhor bendito, Deus eterno, nós bendizemos o teu nome, porque tu és grande, excelso, tu és o Todo-Poderoso. Só tu és Deus. Esteja conosco nesta noite, neste culto de adoração, clamor e estudo da tua palavra, culto de engrandecimento ao teu nome. Nós precisamos de ti, Senhor. Sê propício a nós. Muito obrigado pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós faremos a primeira leitura em Jó, capítulo 28, Jó 28, a partir do versículo 12. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. O texto nos diz assim: Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. O mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Texto lido, texto maravilhoso da palavra do Senhor. Nós passaremos agora, irmãos, ao momento de intercessão. Glorifiquemos a Deus pelas bênçãos recebidas, por tudo que Ele tem feito por nós. Clamemos ao Senhor, este Deus que deve ser temido, como lemos no texto, e devemos nos apartar do mal e temê-lo. O texto nos informa. Peçamos então ao Senhor perdão pelos nossos pecados, vamos pedir. E também vamos interceder pelos enfermos, pelas famílias. Ore silenciosamente também pelos missionários, presos, perseguidos, povo de Deus, aqueles que estão nas zonas de terremoto, tantos nos lugares de seca. Que o Senhor tenha misericórdia de todos. Vamos orar. Deus Santo, Deus Eterno, nós te adoramos porque tu és tremendo, excelso e todo-poderoso. Glorificado seja o Senhor, porque tu sabes as necessidades. Visita agora os aflitos, ó Deus, os que estão passando por aflições, necessidades, tantos, ó Deus, em terremotos, tragédias naturais,
situações difíceis, Senhor. Visita pela tua graça, povo do Senhor. Tenha misericórdia dos perseguidos, Pai, presos, missionários, servos do Senhor, em tantas regiões e locais difíceis. Visita com a tua graça, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, somos falhos. Nos ajude, Senhor, na caminhada da fé. Povo do Senhor que precisa de Ti na santificação, na consagração. Abra as portas, ó Deus, aos desempregados. Tenha misericórdia dos que precisam de perspectivas nos estudos, no trabalho, na vida. Restaura lares, Senhor, que precisam da Tua intervenção. Tantos lares carecem da Tua graça, Senhor, da Tua bênção. Que o Senhor ilumine, abençoe, que o Senhor fortaleça os lares da Tua igreja e visite, Senhor, nas necessidades, nas lutas, nos relacionamentos. Tu és grande, Senhor, Tu és onisciente, onipotente, onipresente. Tu sabes das lutas do Teu povo, bem como Tu conheces as enfermidades, ó Deus. Cura, liberta, Senhor, da doença. Passa as mãos poderosas do Deus de Israel nas doenças da alma, do corpo, da mente. Levanta da cama, Senhor, levanta da invalidez. Olha por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, que o Senhor conceda graça, que o Senhor visite com a Tua luz. Nós oramos, ó Deus, porque precisamos do Senhor. Também Te adoramos pelas bênçãos recebidas. Quantas bênçãos das Tuas mãos sobre nós. Graça salvadora da nossa alma, emprego, trabalho, vitórias do Senhor nas lutas e nas dificuldades. E esteja tendo misericórdia dos irmãos enlutados que passam pela dor, da perda e tantas aflições. Visita, Tu que és o Deus que é socorro bem presente nas tribulações. Nós oramos agradecidos, Te exaltamos e Te adoramos nesta noite em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a segunda leitura está em Atos. Peço que você abra Atos, capítulo 22. Paulo apresenta a sua defesa neste texto e nós faremos a leitura, capítulo 22, de 1 a 11. Atos 22, de 1 a 11. Nós temos assim escrito: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos. E ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Até o versículo 11 deste texto.
bem conhecido dos irmãos. E nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai eterno, Deus infinito, diante da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito nos ilumine. Não somos dignos, ó Deus, de lermos a Tua palavra e de expormos as Tuas verdades. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, nos dê visão para entendermos o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, a história do apóstolo Paulo é impressionante. Sem dúvida, é uma das mais conhecidas da igreja. Ela mostra o antes e o depois de uma existência, os efeitos de uma transformação total e radical. Esse é o resultado de uma verdadeira conversão. Saulo de Tarso, mais conhecido, mais tarde tratado por Paulo. Saulo era seu nome judeu e Paulo o seu nome romano. Ele surge no 7º capítulo do livro de Marcos, ou melhor, de Atos, este livro que lemos. Lucas introduz a sua pessoa nesse trecho bíblico, ali no 7º capítulo de Atos. E Lucas registrou a defesa e a morte de Estevão. Saulo era um fariseu associado com o Sinédrio. Ele foi um instigador do julgamento de Estevão. As testemunhas deixaram as suas vestes aos seus pés. Isso confirma a liderança de Saulo naquela execução. Mas ele não se contentou com aquele assassinato, foi pouco para ele. Atos 8 nos diz que ele impiedosamente assolava a igreja. Assolar, assolava, um verbo enfático e revelador. Não significava apenas perseguição, dor e morte. Na verdade, ele se esforçava para destruir a igreja de Jesus. Saulo respirava ameaças e morte contra os fiéis. E nesse ímpeto, irmãos, cruel, ele saiu em direção a Damasco. E nesse capítulo 22, ele mesmo conta sobre este evento. Lucas já havia escrito a história no capítulo 9. Agora é o próprio Paulo relatando a conversão. Ele foi preso e estava apresentando ali a sua defesa. Nos seus argumentos, ele expõe um detalhe dessa história da sua conversão. Algo que não foi registrado no capítulo 9. Na verdade, é uma pergunta que ele fez. O versículo 10 que lemos nos apresenta esta pergunta, quando ele diz: "Que farei, Senhor? Que farei, Senhor?" É sobre essa pergunta que basearei a mensagem nesta noite, uma meditação. Que farei, Senhor? Algumas meditações sobre esta pergunta ali de Paulo. Sabe, irmãos, esta pergunta, ela revela que o chão pode não ser o fim. O chão pode não ser o fim. O versículo 7 nos diz: "Então caí por terra, ouvindo uma voz. Subitamente uma grande luz brilhou ao redor dele. Não foi qualquer clarão, foi uma luz intensa. Algo sobrenatural que ele contou para Agripa, lá no capítulo 26, quando ele diz: vi uma luz mais resplandecente que o sol." Paulo contou essa história por 2 vezes. Tamanha a importância do evento na sua vida. O fato, irmãos, é que ele não resistiu e caiu por terra. Ninguém permaneceria em pé diante de tal visão. Nós temos que reconhecer. Aquele estado foi muito educativo, didático para Paulo. Naquela situação, ele foi ferido no seu orgulho.
Toda a sua prepotência foi por terra abaixo. Nós costumamos falar por água abaixo, não é? Aqui para Paulo foi por terra abaixo. Não existe soberba que triunfe ante a luz do céu. Mas será que o chão foi o fim para aquele homem? Será que o chão foi o fim para ele? Será que ali quedado não haveria mais chance? Muitas vezes pensamos que o chão é o nosso fim. Vamos desabando em queda livre até lá embaixo. Daí chegamos ao fundo do poço e desfalecemos. Pensamos, acho que agora não tem mais jeito. Se estamos no chão, irmãos, é momento de uma reflexão. Certamente Deus quer nos ensinar algumas lições. No caso de Paulo, ele apenas olhava para cima, ou melhor, ele apenas olhava por cima. Era uma situação de orgulho, ele apenas tinha um olhar altivo, olhava por cima. Na sua altivez existia apenas esse ângulo de visão, olhando por cima as pessoas, os cristãos. Agora no chão, ele enxerga de baixo para cima. De baixo para cima. Paulo precisava aprender a ver por esse ângulo. E ali no chão, ele nos aponta a melhor das saídas. Não a saída da lamentação, não a saída da blasfêmia e do pecado. Ele também não mostra a saída da amargura, não. Ele se volta para o eterno de modo compungido. É o caminho do humilde que se volta para o Pai. E nesse retorno ele pergunta, que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Do chão, no pó, onde não estava habituado a estar. Assim aprendemos que o chão pode não ser o fim. O chão pode não ser o fim. Irmãos, reflexões sobre uma pergunta: que farei, Senhor? Ela revela que o chão pode não ser o fim, pode ser o começo. Mas, irmãos, a pergunta que farei, Senhor, revela também que sabemos muito pouco. Que farei, Senhor? Essa pergunta é profunda. Ela revela a todos nós que sabemos muito pouco, ou quem sabe não sabemos nada. Voltemos para a ocasião da conversão de Saulo. Logo após ter ajudado na eliminação de Estevão, ele continuava a perseguir aquela heresia cristã. E nesse espírito, ele estava então se dirigindo para Damasco. Para isso, ele pediu credenciais aos anciãos judeus. Os sacerdotes e as autoridades então o comissionaram. Ele queria achar alguns que eram do caminho. A ideia de Saulo era levá-los presos a Jerusalém. Um plano perfeitamente articulado, perfeitamente e bem feito. Tudo estava ajustado e muito bem documentado. Assim ele seguiu, naquela plena certeza do êxito total. Você viu aí no versículo 5, ele mesmo relata, foi para Damasco no propósito, naquele propósito que ele achava que seria perfeito. Só faltou um detalhe: combinar tudo com Deus, combinar tudo com Jesus. E mal sabia Saulo quem estava lá na estrada, mal sabia ele. O Todo-Poderoso estava de plantão naquele caminho. Quando ele se aproximou, ele sentiu aquele tranco. Ele sentiu o tranco. Foi tamanho o solavanco que ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Os irmãos veem no texto. Aí ele já começou bem. Ele já começou bem. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Reconhecendo que não era qualquer um ali. Ele já iniciou a conversa respeitando as patentes. Nesse ponto, irmãos, é interessante fazermos um exercício. Como Saulo imaginou a sua chegada em Damasco? Ele imaginou chegar em triunfo, não foi? A Bíblia nos diz, e o texto nos diz aí, como ele realmente chegou. O versículo 11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz,
guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Foi assim que ele chegou, não como ele projetou, não como seu propósito. Saulo, Saulo, quem te viu e quem te vê? Cogito ainda, irmãos, sobre o paradeiro daquelas autorizações. Para que serviriam aquelas autorizações e aquelas cartas agora? Será que elas caíram pelo caminho? Será que elas ficaram lá? Elas perderam o sentido. Elas perderam o sentido. Numa questão de pouco tempo, perderam a sua finalidade. Voltemos, irmãos, para o eixo principal desta mensagem. A pergunta de Saulo no chão: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? É uma pergunta reveladora, que nós não sabemos nada. Por isso Paulo pergunta, e ele mostra isso. Sabe, irmãos, eu não sei nada, você também não. Que essa pergunta sempre esteja nos nossos lábios. Que farei, Senhor? Ela revela que sabemos muito pouco. Mas esta pergunta, irmãos, revela também que o Senhor sabe de todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas. Nós, de fato, sabemos pouco ou quase nada, mas ainda bem que existe o outro lado da moeda. Que farei, Senhor, é uma questão ainda mais rica. Ela revela que Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Não estamos desamparados em nossa ignorância. Não somos reféns do nosso parco e limitado conhecimento, não. Há aquele que é soberano e sabe de todas as coisas. Esse é o outro aprendizado. Deus sabe de tudo. No texto que lemos no início de Jó, nós vimos a questão do conhecimento. E há ali uma pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E a resposta é: Deus lhe entende o caminho. Deus entende o caminho da sabedoria. Deus estabeleceu, criou. Deus criou a sabedoria. Retornemos então e meditemos na situação de Paulo. Ele era um sujeito cheio de verdades, cheio de convicções. Na sua mente, ele não precisava de respostas. Ele recorda esse seu procedimento ao rei Agripa. Em Atos 26, ele diz: a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar para perseguir a Cristo. Ele achava isso. Essa era a sua intenção soberba. Se existiu uma pessoa afirmativa, era Paulo. Ele sabia, ele tinha convicções. Ele sabia da religiosidade. Até que, caído no chão, enxergou a sua incapacidade. Ali, ele reconheceu toda a nulidade do seu saber. Não restou alternativa a não ser perguntar. Você percebeu que Saulo apenas fez perguntas após esse encontro? Ele apenas fez perguntas. Ele só tinha respostas antes. Ele só tinha respostas, ele sabia. Mas agora ele só faz perguntas. Quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Isso é interessante para nós, irmãos. Esse fato não é nada menos que uma confissão. Senhor, eu pensei que sabia, mas não sei. Eu não sei de nada. E dentre as perguntas nós temos essa da nossa meditação. Que farei, Senhor? Como Jesus sempre responde ao humilde, Jesus disse: levanta-te. Versículo 10 nos diz: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te convém fazer, que te é ordenado fazer. Agora a ordem vinha de cima. Agora a ordem vinha de cima. A diretriz não procedia mais do seu zelo religioso, nem das autoridades religiosas, mas de Deus. Não era mais o seu impulso que presidia as suas ações. Todas as decisões passaram a emanar do Senhor, do Senhor. Jesus passou a ser a bússola que dirigia a sua vida. Quem tem sido o condutor da sua vida, da sua existência? E da minha? Quem tem sido o condutor?
Coloque mais vezes em prática essa pergunta que coloquemos. Que farei, Senhor? Que farei? E a resposta certa virá, pois se nós não sabemos nada, Deus sabe todas as coisas. Mas, irmãos e irmãs, essa pergunta é tão reveladora e tão profunda que ela revela também que há um horizonte aberto. Se nós referirmos, veremos mais essa pergunta. Era uma pergunta tão pequena que pode nos surpreender. Que farei, Senhor? Nos indica que há um caminho, nada está perdido, nada está acabado e definido. A pergunta revela que há um horizonte aberto. Ao fazer essa questão, Saulo não olha para o passado. Que fiz, Senhor? O que fiz? O que estou fazendo? Nem para o presente, mas para o futuro. Nós sabemos da importância do passado e do presente. Nós precisamos pesar isso. Mas aquele pensa no futuro. Que farei, Senhor? Ali no chão ele poderia lastimar o que passou. Poderia ficar gemendo sobre os acontecimentos. Porém, ele vislumbrou uma perspectiva diferente. Nós vemos isso na pergunta. Visualizou uma oportunidade a partir do chão. Você já visualizou alguma oportunidade a partir do chão? Que farei, Senhor? Assim, ele fez essa pergunta. Irmãos, nós precisamos aprender com esta passagem. É hora de pararmos de queixumes e reclamações. Ficamos mastigando os eventos que já se foram muitas vezes. Já chegou o tempo de pensarmos para frente. O futuro está em aberto, está cheio de oportunidades. Não importa a situação na qual você se encontra, mesmo que você esteja todo sujo e caído no chão. Muitas vezes estamos assim. Aproveite que o Senhor está ali perto. O Senhor está perto de nós. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos fortalecer e nos colocar em pé. E ainda vai nos mostrar um caminho de possibilidades inéditas. Apocalipse nos diz, 21:5, eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Não foi isso exatamente o que se deu com Saulo? Todo o panorama da sua existência foi alterado. Paulo mesmo contou sobre essa nova dimensão da sua vida. Ele descreveu as palavras que ouviu de Ananias. Ele descreveu, quando nós lemos, Ananias dizendo para ele aí no capítulo 22 mesmo, a partir do 12, não é? Nós lemos Ananias falando, e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, nós percebemos aí, levanta-te, recebe, lava, invoca. E Ananias começa dizendo, e agora, por que te demoras? É hora de novo caminho, é hora de se levantar, é hora de uma nova perspectiva. Tudo mudou na vida daquele homem assustador. Tudo mudou na vida daquele homem temível, que perseguia o caminho, que perseguia a Jesus e a sua igreja. Há pouco tempo atrás, ele estava lá no assassinato de Estevão, confirmando, autorizando, respaldando aquele ato. Agora, ele se vê de uma maneira diferente. Naquela época ele perdia, ele perseguia. Naquela época ele prendia. Naquela época ele torturava os cristãos fiéis. Porém, irmãos, um brilho imenso veio e alterou toda a sua rota. E uma pergunta fez parte de toda essa mudança. Que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Concluindo, Igreja de Jesus, pense um pouco na sua vida e na sua conduta. Será que você tem sido uma pessoa com muitas respostas? Será que eu tenho sido? Será que eu tenho sido uma pessoa com muitos propósitos? Será que você tem sido? Será que já faz tempo que você não consulta ao Senhor com perguntas? Como vemos aqui no texto, perguntas, consultando ao Senhor.
Quem sabe eu sou muito bom, quem sabe você. E nós não precisamos das orientações do Mestre. Isso é um perigo, irmãos. Leve a mensagem de hoje em seu coração. E lembre-se que Saulo foi muito feliz quando, caído no chão, perguntou a Jesus: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, irmãos. A Igreja de Cristo. Amém.